Assim que estiver transmitindo, eu te confirmo, Dani. Tá. Estamos ao vivo. Ah, legal. Então, bom, então bem-vindos à Casa do Sol, né? Eu vou dar só um minutinho antes de apresentar o Morris, porque a gente convidou as pessoas para as 17 horas. O brasileiro, infelizmente, não é muito pontual. Eu vou dar 2 minutos no máximo, aí eu começo a apresentação, tá? Enquanto isso, a gente já vai testando aqui. Aqui. Não, esse galera viu mesmo. Tá bom. Bom, acho que tá tranquilo aí. Pedro, a imagem tá normal, tá tudo tranquilo, tá aparecendo a galerinha. Sim, tudo certinho. Então, tá bom. Bom, então vamos lá. Maurício, primeiro eu vou te apresentar, tá? Então, o pessoal que está acompanhando a Casa do Sol, bem-vindos. Quem está aqui conosco ao vivo, espero que muitas pessoas cheguem para assistir essa live. Eu fiz questão de convidar um super amigo meu, de também longa data, o Maurice Jacuel. É um astrólogo também, né, das antigas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa palestra, esse conteúdo. O Maurice tem muito conteúdo, né, tem um caldo de astrologia e de muitos outros saberes, né, faz tempo que ele é um buscador, como todos nós. Então, para quem não conhece, o Maurice, ele estudou e se formou em filosofia pela USP, e ele fez psicologia junguiana pelo IGEP, Instituto Junguiano de Estudos de Psicologia de São Paulo. Ele começou seus estudos na astrologia em 1980, em São Paulo também, formou-se no curso de extensão universitária em astrologia da Unesp, né, coisa rara, né, na época que existia um curso de astrologia dentro das universidades, né, e que bom que Foi ultimamente está raro se mesmo. tornando. E ele estudou, né, um curso que era na época ministrado pelo professor Raul Martins. Em 84 ele começou a trabalhar exclusivamente como astrólogo profissional, claro, e com consultas, consultorias, e também passou a ensinar. Ele foi um empreendedor, o criador, enfim, o idealizador de um espaço diferenciado de ensino para astrologia desde 87 até 92 em São Paulo, que era chamado Centro de Estudos Girassol. Atuou como professor de astrologia também, tanto na Escola Girassol, quanto no Delfos, que eu fui aluna, e quanto na Astro Brasil, que é onde a gente se conheceu, né, Morri? Durante É. os anos de 87 a 98, em São Paulo. E na Escola Pleiades, em Brasília, que foi de 99 até 2003. Também no CENTER, o Centro de Ensino e Treinamento Especializado em Brasília. E coordena atualmente a formação em astrologia transpessoal na Unipaz de Brasília. Formou-se depois em constelação sistêmicas, familiares e empresariais, pelo IAG de Munique, na Alemanha, e pelo IBSS de Goiânia. Muito bem-vindo, Maurice. Estou super feliz que você está Obrigado, aqui com a gente na obrigado. Casa do Sol, né? Então, eu passo a palavra, a palestra é toda sua. O Maurício hoje vai falar sobre astrologia na tradição hebraica, é um tema que também não é muito, a gente não tem tantos astrólogos ocidentais, né, que dominam essas duas áreas. Então, a palavra é sua. Muito obrigada, viu? Todo mundo Super aproveite bastante. obrigado, Dani, pelo convite da Casa do Sol. Estou muito assim, feliz de a gente estar fazendo essa parceria e, e realmente é uma oportunidade de falar de um tema que assim, as pessoas têm muito interesse, né, com relação à Cabala, à tradição hebraica, o que tem de interessante, de novidade, né, que a gente pode pegar na tradição hebraica, conectar. E como eu sou judeu de nascimento, de origem,
ancestralidade é um tema que sempre também me motivou de tentar entender o que se passa nesse universo. Nós temos grandes estudiosos, rabinos estudiosos, que se dedicaram a tentar compreender ou a fazer movimentos de aprofundamento nessa área, como Ibn Ezra e Abulafia e outras figuras importantes que eram cabalistas, mas que dentro da própria cabala você acaba olhando para esse contexto do sistema solar, dos planetas, dos signos, enfim, faz parte, né? E tem também toda uma época da história judaica, que é uma época helenística, que teve as suas influências, que trouxe as suas influências para dentro da tradição judaica. Então, a tradição judaica, ela remonta lá de trás, ela herda, ela recebe, ela transforma muitas coisas que vêm dos assírios, caldeus, babilônicos, persas, egípcios, romanos. Então, você tem nessa região do Oriente Médio um amálgama de tradições, de povos, que, através das suas vivências, guerras e encontros, e, enfim, vão trocando, vão se influenciando de alguma maneira e vão construindo os seus sistemas de conhecimento. E tem um momento incrível da história da humanidade, que é a época da ocupação Moura na Península Ibérica, onde você teve um momento, um longo período de muita integração entre o sufismo, a cabala e o gnosticismo cristão, a gnose cristã. Então, você teve uma época onde os místicos sufis, os místicos judeus da cabala, da tradição cabalista e da própria tradição cristã, eles trocavam muitos conhecimentos, informações, principalmente na área de medicina, de cura, e isso vinha, de certa forma, inquietando a Igreja Romana, porque eles viam que essa integração desses três universos místicos, que tinham uma base original, tem uma base, né, original igual, que é a ideia de um Deus único, que aí vem Abraão, vem o profeta Maomé, depois vem Jesus, depois o profeta Maomé por último. Mas, enfim, você tem essas três grandes religiões universais que dominam a humanidade até hoje, elas se baseiam sempre num Deus único. E, nessa época, então, essa integração entre elas assusta a Igreja Romana, e a gente já sabe que vem pela frente com outros interesses, que são as perseguições, a Inquisição, etc. Mas havia, óbvio, mas não era só a questão mística que incomodava, a questão religiosa, mas havia interesses econômicos também. Mas eu estou falando isso para situar o contexto das trocas e dos conhecimentos que essas tradições acabam influenciando umas às outras, né? Para a gente chegar, então, na nossa proposta. Qual é a nossa proposta? É olhar como é que uma religião, uma mística judaica, hebraica, que tem como fundamento um Deus único e tem toda uma questão de não criar deuses ou não idolatrar deuses, mas sim ficar só
focado realmente nos ensinamentos da Torá que Moisés recebe no Monte Sinai, enfim, tudo isso que vai ser o Antigo Testamento, mas é chamada Torá na tradição judaica. Como é que você encaixa a astrologia nisso? Né? Como é que você encaixa o olhar para o céu e os significados que vêm daí, né? Então, esse grande ponto de interrogação, que parece um paradoxo, mas não é, que me motivou também a procurar compreender como é que a astrologia, dentro da tradição hebraica, como é que ela existe, como é que ela se manteve, como é que ela se desenvolveu. E aí tem esses grandes estudiosos, esses grandes rabinos e cabalistas que viveram isso, trabalharam isso, escreveram, e têm uma visão bem interessante sobre esse universo da astrologia dentro da tradição hebraica. Então, há uma certa mudança de foco. A nossa astrologia é uma astrologia greco-romana, né? Então, basicamente, quando a gente fala dos mitos, nós falamos dos mitos gregos, romanos, de Zeus, de Vênus, de Marte, de Plutão, todos eles são mitos que estão mergulhados no universo greco-romano. Mas quando a gente vai para dentro da Cabala, dentro da tradição hebraica, nós não temos esses mitos, não temos esses deuses, né? Porque já é outra proposta, é outro foco, é outro paradigma, o paradigma de um Deus único. Então, como é que isso vai acontecer? Como é que nós vamos traduzir esse contexto da tradição astrológica para dentro, da visão da astrologia para dentro da tradição hebraica? Então, essa é a proposta do que eu tenho para dizer para vocês. É uma apresentação resumida. A Dani, da Casa do Sol, minha grande amiga, ela me propõe, e é isso que a gente vai fazer, um curso, um pequeno curso, onde a gente possa aprofundar esses temas, e ela vai explicar isso melhor no final, mas agora eu vou fazer uma apresentação para vocês do PowerPoint, o famoso PowerPoint que a gente sempre tem pela frente, para poder mostrar algumas reflexões a respeito. Bom, esse mosaico ele foi encontrado numa sinagoga, Bet Alfa, de 518, mais ou menos, reinado de Justiniano, 518 a 527. E esse mosaico ele é muito bonito, ele praticamente estava preservado no chão da sinagoga, né? Ele se encontra no chão da sinagoga, ele só tem umas falhas aqui, né? Em alguns pontos, mas ele é muito emblemático, porque ele traz uma representação do zodíaco de uma outra maneira, de uma outra forma, de outras caras, né? Vamos dizer assim. Então, aqui nós temos, obviamente, nos 4 cantos, nós vamos ter os 4 elementos, fogo, terra e água, né? Os 4 pilares, e aqui dentro os signos. E o que muda? Né? Nós vemos que há certas mudanças importantes. Por exemplo, o Sagitário, aqui embaixo, ele é um homem
É um ser provavelmente masculino com um arco e flecha, mas não é um centauro, não é metade cavalo, metade homem, como é um mito greco, né? O mito da Grécia, né? Quer dizer, o que nós herdamos, que é o centauro, o que herdamos da astrologia grega, então seria o centauro. E aqui não é um centauro, né? Está sem essa parte animal. Então a gente vê que há pequenas variações, mas que elas vão ter significados importantes ao longo do desenvolvimento do que é essa iconografia. Então, nós começamos com essa prancha, com esse desenho. Vamos ver aqui o que acontece. Opa! Então, aqui é uma foto tirada do local, onde está, então, esse horóscopo, esse desenho, essa mandala, com os signos, né, no chão, um mosaico. E aqui ele foi colocado num selo, né? Então, eles resgataram e até arrumarem direitinho essa parte que está no chão, que está danificada. Então, no selo, eles reconstroem e foi feito um selo comemorativo lá em Israel, e que usa exatamente essa mandala, esse zodíaco. Então, a gente percebe que é importante essa referência desse zodíaco na tradição hebraica. E aqui, então, é onde ele se encontra realmente, nessa sinagoga que foi encontrada, né, no chão dessa sinagoga. Bom, e o que nós temos antes disso? Nós temos uma questão muito interessante quando tem uma reflexão muito importante quando a gente olha o Gênesis. E o Gênesis, você tem um momento em que Deus anuncia que vão existir luzes nos céus, que vão separar o dia e a noite e que vão marcar por sinais, prazos, dias, anos, vão marcar o tempo, vão marcar ciclos. Então, aqui já há um anúncio da importância de olhar para o céu, de observar o céu, porque o céu vai nos dar essas referências, esses sinais e os ciclos do tempo que vão orientar a vida humana. Então, esse é um ponto importante que eu queria trazer, que não há uma separação, não há uma negação da realidade da astrologia ou da astronomia, de olhar para o céu e de pensar nos ciclos e nos significados do dia, da noite, do tempo, né? Isso já está presente no Gênesis, né? Um outro momento importante para nós, antes de falar mais da Kabbalah, é quando há um texto que não é exatamente da Torá, mas é um texto que aparece na tradição judaica, onde o Abraão, ele nessa conversa com Deus, quando ele assume o Deus único, Deus anuncia que ele terá uma descendência maior do que o número de estrelas no céu. Ele questiona, ele diz: isso não é possível, eu estou idoso, a minha mulher está idosa, não temos como ter filhos,
E que eu saiba, o meu horóscopo, o meu momento de nascimento anuncia a mandala, o horóscopo, a astrologia que ele conhecia, dos caldeus, de onde ele vem, anuncia que eu sou estéril, que eu nunca vou ter descendência, não vou ter filhos. Então, ele dialoga com esse Deus único, que isso é uma característica da tradição hebraica, esse diálogo com Deus. Nada é aceito passivamente, é sempre um debate. E Deus responde para ele que sim, é verdade. Ele nasceu com Júpiter numa determinada posição que indica que ele não teria descendência. Mas ele, como Deus, vai tirar o Júpiter daquela posição em que ele nasceu e vai colocar ele em um outro lugar. E com isso ele vai, então, se libertar dessa situação e vai poder ter essa descendência que Deus quer que ele tenha, né, de povoar o mundo. Então, é muito interessante, porque é um texto curioso, onde Deus aceita a situação astrológica, mas, ao mesmo tempo, interfere nela, né? Muda o planeta de lugar para que essa perspectiva da descendência possa, de fato, acontecer. Bom, o que mais? Bom, a Kabbalah, muita gente se interessa muito pela Kabbalah. Kabbalah a palavra Kabbalah é receber, é algo que é recebido, você recebe, você é dado a você, de alguma forma. Então, é um conhecimento, é um saber que foi entregue. E aí a origem ela é mítica, né? Se foi entregue a Abraão pelos anjos, disse que foi isso, né? Então, que é um conhecimento, é um saber oral, antigamente, né? Quer dizer, hoje tem muita coisa escrita, mas a essência da Cabala é de origem verbal, oral, uma tradição oral, como todas as tradições iniciáticas, e que teria sido, então, passada pelos anjos, Abraão, né? Então, Kabbalah é receber um determinado conhecimento. E ele passa na Idade Média, ele começa, então, a ser escrito e compilado, justamente numa época em que havia também muitas trocas de conhecimento entre o sufismo, entre os místicos islâmicos, os místicos judeus, os místicos cristãos. Então, aí começa a haver uma escrita, uma formatação. Tá, mas nós não vamos aprofundar isso hoje, né? Só passar por cima, assim, dar uma diretriz. A Kabbalah ela tem alguns campos de estudo. Um é a árvore da vida, que, de certa forma, com os seus estágios, corresponde ou faz analogia ou tem ressonância com o conhecimento dos planetas. As sefirot, ou esferas, que estão dentro da árvore da vida, que estariam, então, relacionadas com os planetas. E a gematria, que lida com as letras. Então, essa é uma área da Kabbalah bastante rica e que tem dezenas de cabalistas que se dedicam intensamente ao estudo das letras, como você combina as palavras, os significados ocultos que estão dentro de uma palavra, os valores numéricos que correspondem a cada palavra, a cada letra, e uma outra parte da Kabbalah que é totalmente mística, que aí são as meditações,
a busca de uma elevação espiritual, de um aperfeiçoamento da alma, do ser humano, da sua alma, do contato com o divino, que aí é um espaço bem mais místico e que busca uma transcendência. Então, a Kabbalah, esses conhecimentos, eles podem ser compreendidos nesses diversos setores. A árvore da vida, que é uma ilustração dela em 3 dimensões, e aqui é um desenho antigo, então, que mostra as sefirot, as esferas, e cada esfera é um nível de experiência, de elevação do ser humano. É óbvio que chegar lá em cima é para grandes místicos, através de meditação, através das práticas espirituais, enfim. Nós temos aqui os vários níveis que a árvore da vida vai apresentar, vai nos mostrar, que a gente vai ler isso, vai estudar isso com mais cuidado, mas a ideia é que você tenha um nível mais basal, mais grounding, que é a vida terrena, é a terra, é o seu corpo físico, é o mundo da terra, e aí você vai subindo e vai alcançar um nível mais elevado, que é um nível de alta experiência espiritual. E aqui são os níveis intermediários. Acontece que é factível e é possível fazer, então, uma analogia dessas sefirot, dessas esferas da árvore da vida com a astrologia. Então, é possível fazer uma analogia, colocar em cada esfera, em cada sefirot, em cada sefira é o conjunto, em cada sefira você colocar, fazer uma analogia de significados possíveis com os planetas, né? Então, aqui a gente vai até Saturno, nessa árvore da esquerda, e essa que está central, nós temos, então, Urano, Netuno e Plutão. Nós incorporamos os 3 transpessoais. Mas, tradicionalmente, você vai até Saturno, e essas duas são os níveis muito mais elevados de experiência, de conhecimento, que não são tão factíveis, tão fáceis de chegar. Mas isso é um tema bastante interessante de se aprofundar. E nós vamos ter os 4 níveis. Lembre-se que a gente tem os 4 elementos: fogo, terra, ar e água. E aqui também nós vamos ter 4 níveis: emanação, criação, formação e manifestação. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo que, através desses conhecimentos, através dessa representação, nós temos uma outra forma de olhar para o que seria a astrologia. Quer dizer, os planetas passam a significar qualidades inclusive para serem alcançadas no lado positivo, incorporadas no lado positivo, por isso que eles estariam na árvore da vida. E os 4 elementos, eles são 4 níveis da criação. São 4 níveis da existência: Zilut, Beria, Yetzirah, Asiya. Então, são 4 níveis da possibilidade da existência: a emanação, a criação, a formação e a manifestação. Isso tudo nós vamos depois olhar com mais cuidado. Mas cada nível desses vai envolver
uma parte da árvore da vida. Então, cada conjunto dessas sefiras vai estar envolvida com uma dessas características, dessas 4 características, 4 manifestações da existência. E aí a gente chega no zodíaco. Eu queria hoje falar mais do zodíaco mesmo, né? Eu queria focar mais no zodíaco, deixar essa parte da árvore da vida, das sefirotes, para um outro momento, durante o curso, enfim. Mas eu queria focar nessa questão do zodíaco. O que acontece? Quando você tem a história da saída do Egito e a chegada no deserto, então você tem toda a história da Torá nos fala de 12 tribos, de que havia então que os hebreus viviam no Egito. Nós temos que reconsiderar um pouco essa ideia da escravidão, porque não é uma escravidão, provavelmente, do chicote, uma escravidão como foi a dos negros nos países coloniais, né, com a violência que eles sofreram. Provavelmente foi um outro tipo de dependência econômica, de acomodação de vida e de trabalho nesse antigo Egito, né? Porque não há referências muito claras, antropológicas, eu estou falando, sobre o que é exatamente essa escravidão. Mas os textos falam o seguinte: os textos mais profundos, mais significativos, eles dizem de um lugar estreito, de um lugar apertado, de um lugar onde você não tinha, obviamente, a liberdade que você poderia ter. É um lugar de opressão, de contenção. Então, o Egito ele é nomeado como um lugar estreito, um lugar pequeno. Então, quando você tem essa saída do Egito, a travessia para o deserto, etc., as tribos se reorganizam, se recompõem, e existe um texto muito interessante que sugere que, nesse momento, as tribos ocupam uma geografia, né, no acampamento. Nesse momento que eles acampam no deserto, eles se colocam dentro de uma determinada forma, dentro de um determinado modelo, e que é muito interessante porque corresponderia ao zodíaco. Então, são 12 tribos. Vocês veem como isso é impactante, né? 12 tribos, 12 signos. Então, essa informação, esse conhecimento que nos é passado, né? São 12 tribos. E o texto que eu tive acesso mostra essas tribos, então, se organizando geograficamente. Então, a tribo de Dan ficava ao norte, a tribo de Reuven ao sul, Yehudá a leste e Efraim a oeste, né? Então, você tem uma composição geográfica das tribos conforme o zodíaco, conforme as características zodiacais. Pode ser que isso seja um mito, é muito provável. Não necessariamente isso aconteceu ao pé da letra. Mas é interessante que há um texto, há uma referência a essa condição, a essa possibilidade de haver uma ocupação desse modo. Isso vai nos remeter, então, aos significados das 12 tribos, e aí aos significados que vão nos trazer para a astrologia hebraica, porque aí nós vamos ter uma diferença bastante maior, bastante significativa com a tradição greco-romana.
Então, por exemplo, aqui nós temos um modelo que nos coloca o Áries, o mês ao qual o signo de Áries corresponde. Então, nós estamos agora no mês de Nissan, que é o mês que corresponde ao signo de Áries. E aí nós temos as novidades, aquilo que é novo em termos de uma astrologia que nos propõe uma outra perspectiva. Então, o Áries ele está associado à fala, né? E então a questão da fala, de como você fala, do que você fala, do que você diz, de como você diz, o que provoca a sua fala, estaria associado ao signo de Áries. O signo de Touro é o mês de Iar. Sim, aqui dentro da rodinha, então, é a tribo que é associada ao signo. Então, a tribo de Yehudá, que vai ser associada ao signo de Áries. Então, o touro vai estar associado ao pensamento, vai ter uma relação, uma analogia com o pensamento. Gêmeos vai ter uma analogia com o andar, com o caminhar, e o caranguejo com a visão. Então, é bem interessante isso, porque são outros paradigmas que nos chegam a partir da tradição judaica, que o leão vai estar associado à audição, ao ouvir, né? O Áries a falar. Então, é interessante ver que nós recebemos da tradição hebraica novos significados, novas possibilidades de entendimento para cada experiência que nós vamos, com certeza, nós vamos aprofundar, né, nesse pequeno curso que vamos dar, né? Vamos trabalhar. Por exemplo, o peixes está associada ao riso, à alegria. É bem interessante essas novas percepções de cada signo que nos são trazidas por uma outra corrente de pensamento. Bom, aqui nós vamos nos aprofundar, e é o triângulo que eu chamo, aqui uma pesquisa que eu fiz, que eu chamo triângulo da fé. Então, o que nós temos aqui? O que eu estou trazendo de novidade aqui? Nós não temos mais os mitos gregos, e temos uma relação com o divino, com um único Deus. Então, quando você pega a Torá, e principalmente você pega esse ciclo de histórias que acontece na Torá, a saída do Egito, o que aconteceu no deserto, nos 40 anos que eles caminharam até chegar até a terra de Canaã, e outras histórias marcantes, como a história de Esther, que vai estar relacionada ao signo de peixes, ao mês de peixes. Então, você tem outros componentes, outros mitos. Esses mitos não falam de deuses, não falam de Hércules, não falam de Afrodite, não falam de Zeus, mas falam de histórias onde há personagens importantes, bíblicos, porque estão lá na Bíblia, mas que fazem parte de uma outra mitologia e que se relacionam com esse divino. É sempre uma história de um povo ou de um líder que está numa relação com esse divino, esse Deus único, e essa relação, esse jogo de forças, vai trazer significados. E esses significados vão impactar, então, o que seria cada signo
zodiacal. E, no meu entender, é possível, então, trabalharmos esses mitos, essas histórias bíblicas, esses mitos hebraicos, como também uma possibilidade de entender as relações, por exemplo, signos de ar, os signos de fogo, os signos de água, os signos de terra. Então, que histórias se juntam, que histórias nós podemos unir para entender a triplicidade do ar, a triplicidade do fogo, a triplicidade da água, a triplicidade da terra. E é nesse caminho que eu fiz a minha pesquisa. Então, aí eu chamo de triângulo da fé, justamente o triângulo, a triplicidade que seria do fogo. Então, o fogo como um elemento da fé, energia da fé, da coragem, da confiança em algo superior que move o indivíduo e a coletividade. Então, eu vou por esse caminho e eu vou, então, olhar para o mês de Nissan, que seria o signo do carneiro, o primeiro signo do zodíaco, o primeiro mês que nós estamos nele, o mês de Nissan, o mês de Pessah, da passagem do Êxodo e da tribo de Yehudá. Então, eu vou ver esse triângulo da fé pensando as histórias que juntam o Êxodo com a primeira chegada, o Êxodo com, por exemplo, os macabeus, quando eles têm que lutar contra os gregos e eles vão acender o candelabro. Então, a história do candelabro, da Hanukkah, ela é uma história que remete ao signo de Sagitário. Os macabeus, com arcos e flechas, conseguem superar o cerco que eles estavam vivendo naquele momento. Então, você pega essa história, essa celebração, inclusive importante dentro do judaísmo, seja o Pessah, seja a Hanukkah, e você vê que elas estão relacionadas com a fé das pessoas, a fé da coletividade, né? Então, no triângulo da fé, nós teríamos o mês de Av, que é o signo do leão, e aí é bastante complexo o estudo dessa parte, porque nós teríamos aqui toda uma relação com o nascimento do Messias e a destruição dos templos, que é um lugar geralmente complexo para a tradição judaica. Então, nós teríamos dentro da fé, da palavra, que são signos de ar. Então, nós vamos olhar como é que esses signos de ar são marcados pelas histórias da Torá. Então, nós temos a entrega da Torá, a entrega dos 10 mandamentos. Vejam só, são 10 mandamentos. Quer dizer, são duas mãos, né? 5 e 5. Um para cada dedo, né? Então, são os 10 mandamentos, são as duas mãos, né? Duas tábuas, é tudo duplo. E é bem interessante a gente aprofundar isso. E depois nós temos Líbia, que vai nos remeter à tribo de Efraim e ao perdão, ao julgamento, o dia do perdão, onde nós avaliamos as nossas faltas numa tradição mais profunda do judaísmo, não tão do senso comum. O que você está pedindo perdão não é só por ter talvez ofendido alguém ou
ter descumprido com alguma tradição, mas principalmente por aquilo que você provocou contra você mesmo, ou que você deixou de aproveitar que a vida te ofereceu, que Deus te ofereceu de bom, que você não tomou para si. Né? Com a constelação familiar, a gente entende isso de uma forma incrível. Mas pensar o dia do perdão como perdoar a si mesmo. Perdoar o outro, mas eu preciso me perdoar também. Ou perdoar, ou pedir o perdão para o outro, eu preciso pedir também um perdão por aquilo que eu fiz que me prejudicou ao longo do ano. Então, é bem interessante estar associado ao signo de Libra. Depois vamos ter o Aquário, que é o momento em que você está chegando na Terra Prometida, vai entrar em Canaã, então tem toda uma dinâmica dos sábios e dos sacerdotes preparando a entrada na Terra Prometida. E aí você tem a parte material, que eu chamo da concentração, que é o touro, é o momento em que você tem o alimento que cai do céu, você tem o signo de Virgem, que vai falar da pureza, da circuncisão, você vai ter o signo de Capricórnio, que nos remete à Sansão Dalila, que é a força física do Sansão, mas é também a visão interior, quando você está olhando para além das aparências. É muito interessante pensar o Capricórnio e essa força física, essa força estrutural que o Sansão traz na sua história, mas trazer também a capacidade de enxergar a partir de um lugar que não é só o olhar para fora, e que estaria associado ao signo de Capricórnio. Pelo menos a minha pesquisa faz todo o sentido. O caranguejo, que é a visão, só que é a visão enganosa, a visão que engana. Por isso, as duas visões, a visão interna, que traz uma força do Capricórnio, a visão externa do caranguejo, que traz uma ilusão. E aí nós temos o signo de Escorpião, que é outro signo da água, que está associado ao dilúvio, obviamente. Né? Então, eu estava querendo apresentar um pouco isso para vocês, para a gente pensar como um atrativo, como uma ideia do que nós vamos encontrar no curso, o que a gente vai fazer. Nós vamos aprofundar esses temas. Nós vamos trabalhar no sentido de aprofundá-los, de trazer mais significados, explorar mais cada detalhe. O que eu queria também trazer para vocês hoje é o que a gente chama de Pardes na tradição hebraica, que é a leitura em níveis. Lembre-se que nós falamos de 4 níveis de manifestação da vida, né? Quando você vai ler um texto sagrado, como a Bíblia, o Evangelho, a Torá, etc., esses textos eles não foram escritos para uma leitura literal. E é isso que nós acabamos cometendo uma grande falha, né, de você ler literalmente. Né? Tipo, o fulano foi lá e fez aquilo, né? Ou ele foi lá no poço e pegou a água e voltou para casa, né? E você fala, bom, e aí? E daí? Né? Ou algo mais impactante.
lembre-se que Jesus também falava por parábolas, né, por alegorias, e todo o conhecimento da Torá, ele é um conhecimento simbólico, né? O símbolo ele nos remete a algo muito maior do que o literal, né? E a gente sente isso quando lê uma poesia ou quando a gente vê um filme cheio de símbolos, cheio de imagens que nos levam a um sonho, nos levam a uma outra dimensão de compreender a realidade. Então, quando você lê um texto sagrado, você tem níveis de leitura. Você tem um nível que você tem um nível literal, né? Onde está descrito uma determinada situação, né? Mas aí você tem um segundo nível, onde você entra na emoção. O que é que você sente? Qual é a emoção que te toca quando você lê essa mensagem, essa parábola? Né? O que toca em você? O que mobiliza em você? Né? Então, por exemplo, na travessia de Peça, tem um momento muito interessante, muito importante na Torá, porque o povo chega ali na beira do mar para atravessar o Mar Vermelho e Moisés ainda não sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele está ali tentando entender o que vai acontecer, se depende dele, se depende. O Moisés ele sempre está sendo tocado, né, pela experiência divina. Não, nada está pronto, não tem um script já preparado do que ele vai fazer. Né? E ele está ali naquele momento, todos eles estão ali reunidos já na, na barreira que representa o Mar Vermelho, naquele ponto de, de inflexão, né, de transição. Os egípcios, segundo a história, né, os egípcios estariam vindo atrás deles, correndo a cavalo atrás deles para trazê-los de volta. E aí você tem um episódio muito impactante, porque tem um personagem que chama Nahom, que ele não para para pensar, não para para perguntar o que a gente vai fazer e tal, ele simplesmente entra no mar. Ele começa a caminhar dentro do mar e a Bíblia, a Torá, diz que ele não sabia nadar. Então, ele poderia se afogar. E realmente ele vai andando, andando, até que a água chega no pescoço dele, né? E ele simplesmente vai andando. Todo mundo não está olhando ele fazer isso, né? E aí, o que vai dar, né? E nesse momento, o mar se abre. Então, não foi tanto Moisés que brandiu a varinha mágica e abriu o mar e criou uma passagem, né? Mas muito mais a providência divina dialogando com Nahom. O Nahom ele se lança numa empreitada, confiando plenamente que algo, já que ele chegar até esse ponto, algo vai acontecer, uma providência divina vai acontecer. Então, você pode ler esse pedaço da história literalmente, dizendo, nossa, que incrível, deve ser Moisés que fez alguma coisa nessa hora, né? Mas você pode ler num outro nível e ver que emoção isso impacta em você. O que você sente quando você imagina essa cena? Como é que ela te pega emocionalmente? Então, isso é um outro nível de entendimento, que não é só o literal. Um terceiro nível de entendimento é quando você começa a associar essa experiência com outros significados possíveis. Então, você amplia essa ideia de passagem, passagem pela água. O que é a água?
o que representa isso, você começa a ampliar o significado desse texto, saindo do literal, saindo somente da emoção que te provoca e indo para um nível mais de entendimento, de analogias, de percepções, de insights. E um quarto nível que não tem palavras, porque ele te traz aquele entendi, entendi o que é essa experiência para mim, para a minha vida e tal. Então, é um momento em que você se conecta com algo maior, né? A partir daquele texto que conta uma história. Então, você sai do literal, vai para um nível mais afetivo, mais emotivo, vai para um nível mais mental, mais analógico, mais simbólico, e depois você consegue se conectar com um nível que a gente poderia chamar de espiritual. Por isso que ler esses textos não é fácil, né? Ler, compreender esses textos bíblicos não é uma tarefa simples e não é uma coisa linear que você pode simplesmente dizer, eu li e entendi. Leia mais de uma vez e procure entender cada vez num nível mais sutil. Então, a minha proposta é essa, eu queria falar disso, da forma de leitura. Nós podemos deduzir, tem até estudiosos que acham que Freud, pela sua origem judaica, mesmo que não tenha sido um judeu praticante, mas pela sua origem judaica, pela raiz que ele carrega do pai dele, da família dele, ele estava disponível para olhar para o inconsciente humano, né? O primeiro livro dele é a Interpretação de Sonhos, e começar, então, a buscar um sentido para além do óbvio do comportamento humano. Mas isso são outras filosofias, né? Mas é interessante, então, nós pensarmos que ler o mundo, ler a nossa realidade, não é algo literal, né? Muitas vezes, diante de um fato que nos aconteceu, nós temos que olhar em vários níveis, né? E isso vai nos trazer uma consciência muito mais profunda. Bom, eu quero passar agora a palavra para a Dani, para vocês, para a Dani, e fazer esse convite da gente se encontrar num curso mesmo que nós estamos formatando, para aprofundar cada um desses temas, que eu acredito que vai ser muito bacana. Ai, obrigada, Maurice. Nossa, foi muito bom, né? Já fiquei assim cheia de curiosidade, com várias perguntas. Bom, na verdade, agora é o momento que o caldo bom, né? Ou seja, cada um que esteja aqui, ou o pessoal que estiver ao vivo ali no Face, se tiver alguma pergunta, né? Agora o Maurice está disponível para responder algumas perguntinhas, né, Maurice? Sim, sim. Então, primeiro a gente abre um pouco para as perguntas e depois eu conto um pouquinho o que vai acontecer no curso, né? O que vai tratar o curso, para quem se interessou. E aí a gente apresenta um pouquinho desse curso antes de encerrar. Mas eu adoraria se alguém tivesse alguma pergunta, se alguém quisesse explorar um pouco o Maurice, porque, né, aproveitem que ele tem muito conteúdo para transmitir. Aqui no chat, por enquanto, ninguém tinha me colocado nada, tá? Então eu vou deixar, esperar um instantinho para ver se alguém quer colocar alguma coisa por aqui. E eu vou perguntar para o Pedro, que estava cuidando ali do Face, se alguém colocou alguma pergunta por lá. Dani, boa noite. Boa Oi, noite. querida. Eu já li um livro de astrologia cabalística que fala que o signo é de acordo com a lua, que é sempre a semente do mês, a lua nova. É isso?
mesmo? Sim, a lua nova, o calendário judaico, eu não sei exatamente como está nesse livro, né? Mas o calendário judaico ele é solilunar. Então, nós temos, é diferente do calendário gregoriano, e, por exemplo, a celebração do Pêssar, da passagem da Páscoa, na lua cheia de Áries. Então, toda vez que é a lua cheia no signo de Áries, é o Pêssar, é a Páscoa judaica. A Páscoa cristã ficou 7 dias depois. A Igreja Romana, ela quis diferenciar, separar, né? A data da Páscoa cristã da Páscoa judaica, né? Mas, na realidade, Jesus, quando ele se reúne com os apóstolos, ele está celebrando a Páscoa judaica, que é a primeira lua cheia do signo de Áries. E a lua nova de Libra, a primeira lua nova de Libra vai ser o Ano Novo judaico, o Dia do Perdão, né? Então, são as duas datas bem típicas, mas todas as festividades elas correspondem a ciclos lunares. Todas as grandes cerimônias do judaísmo elas estão acompanhando as posições lunares, né? Geralmente lua nova, lua cheia. Eu não sei como está nesse livro, o que exatamente ele sinaliza com a lua. Sim, não, fala por aí. E também valoriza muito a questão exatamente por isso, a questão dos nodos lunares, né? Como algo super, super Sim, marcante nos mapas. sim, é porque os nodos lunares eles vêm da tradição indiana, né, da Índia, mas eles são solilunares, né, porque eles combinam a órbita da Lua com a órbita do Sol vista da Terra, né? Então, os nodos lunares eles são muito importantes, sim, na astrologia, vindo da astrologia hindu ou não, não importa, né? Mas vieram de lá. Mas eles são importantes, sim, porque eles representam o equilíbrio do Sol e da Lua. Ok, agradecida. Maurício, eu tenho uma pergunta aqui, né, que chegou para mim, acho que do Face. Você pode falar alguma coisa, ou se tem dentro, né, da perspectiva dessa tradição hebraica, pensando no número 72, porque a gente sabe, né, das 72 emanações de Deus, aí são 72 anjos né, cabalistas, e aí quando a gente vai na astrologia e olha o 72, né, que tem a ver com as estrelas a cada 1 grau a cada 72 anos, movimento de precessão da Terra que também acontece nessa relação de 1 grau para cada 72 anos, tem alguma relação direta, assim, você consegue, né, dentro da visão da astrologia hebraica, né? Porque a gente sempre pensa nessas correlações. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Olha, isso é bem interessante. Tem uma sincronicidade. O que acontece é que tem um cabalista na Idade Média, o Abulafia, que ele trabalhava muito com a gematria, né? Quer dizer, o foco dele é as palavras. Ele queria chegar nas palavras mágicas, nas palavras que poderiam significar uma conexão mais alta com o divino. E à medida que ele foi movendo as palavras, ele pegou o nome de Deus, o nome Yod, Vav, Hai, Vav, né, Vav, as 4 letras que formam o nome de Deus, que não dá para pronunciar porque não tem vogal, e ele começou a mudar essas letras de lugar até chegar em 72 nomes, né? Então, ele foi o cara que chegou nessa formulação, o Abulafia,
dos 72 nomes de Deus. Agora, por que ele parou em 72? Ele não foi mais à frente, né? Aí que eu acho que há uma série de coincidências, provavelmente porque ele estava seguindo alguns outros conhecimentos, alguns outros saberes que indicavam esse caminho para ele chegar em 72 nomes de Deus e 72. Na verdade, não são nomes de Deus, são qualidades divinas, porque você nunca consegue pronunciar esse nome, né? Então, esses 72 são 72 qualidades divinas. E aí vão corresponder aos 72 anjos, e vai ter toda uma característica vai ter essa coincidência com 72, com os graus do zodíaco, né? do movimento das estrelas. Mas tem uma coisa interessante aí, que o 72 dá o número 9. O número 9, ele é o número do Enneagrama, ele vem do sufismo. Então, me parece que quando você chega nesses 72 nomes de Deus, 72 qualidades divinas, 72 anjos, há uma coincidência com a questão das estrelas, provavelmente. Mas há uma conexão com o sufismo. Há uma conexão que provavelmente veio dessa Idade Média, onde havia essa troca, porque no sufismo, o 7-2 dá 9, 9 é o Enneagrama, e o 9 é um número máximo, né? Porque aí o 10 já é uma coxambrada que a gente dá, né? Porque do 9 já seria o 0 de novo, né? Mas e os árabes eram muito ligados à numerologia e ao cálculo, né? O cálculo das estrelas, das esferas. Então, eu penso que isso veio por aí. Veio do sufismo, veio da conexão do sufismo com a Cabala, e eu não sei se exatamente houve uma conexão matemática com o movimento das estrelas, da precessão dos equinócios, mas pode ter havido por parte dos árabes, né, para configurar esse número 72. Agora, ele vai dar 9. 9 é um enneagrama, é um número. O enneagrama o enneagrama é o equivalente à árvore da vida, porque ele é ele é um desenho, né? É toda uma correspondência de estados de ser, né? E a árvore da vida são 9 esferas também. Então, você vê como o número 9 é impactante, é importante. Uhum. Ai, que ótimo. Muito obrigada. Temos mais uma pergunta também. A Luciana Schmidt, não sei se assim se pronuncia, né? Depois você me corrige, Lu. Ela pergunta assim, ela queria saber se a divisão entre os signos apresentada hoje faz parte dos ensinamentos da Kabbalah, ou se foi uma teorização tua, né? Aproximando esses 4 elementos, seus respectivos signos da tradição hebraica. Não, dentro da Kabbalah, os 4 níveis de formação, eles existem, né? Você tem 4 níveis que se encontram dentro da árvore da vida, né? A emanação, a formação, né? Então, essas 4 instâncias que vão, de certa forma, corresponder aos 4 elementos, tem ressonância com fogo, terra, ar e água. E isso está dentro da Kabbalah, está dentro da tradição da Kabbalah. O que eu fiz, que é meu, foi fazer a correspondência das histórias dentro da tradição judaica com os momentos significativos, unindo, por exemplo, o Sagitário, que eu vejo como a luta dos macabeus com arco e flecha, e a fé que eles tinham que o óleo
ia durar mais de 7 dias, que é a história da Hanukkah, quando a gente acende o candelabro, né? E o momento da travessia do Nahum, que ele vai atravessar, que ele tem essa fé de que vai dar certo, ele vai conseguir não se afogar. Então, aí essas conexões, eu é que acabei fazendo, mostrando que uma coisa está ligada à outra, é o que eu chamo do triângulo da fé. Uhum. Ai, joia. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Agora, o Pedro acho que não me passou nada. Alguém aqui, se vocês quiserem aproveitar, pessoal, pode abrir o vídeo, tá? Se quiser abrir até o microfone e colocar alguma questão. A gente ainda pode ficar mais uns 5 minutinhos, né, Maurice? O que você acha? Sim. Se tiver perguntas, né? Vamos ver se surge mais alguma pergunta aí do pessoal. Oi, eu tenho uma pergunta. Oba, vamos lá. Oi. Maurício, meu marido é judeu religioso, e aí a gente segue, enfim, tudo. E aí eu sempre percebo que o Rosh Hodesh nunca cai exatamente na lua nova. Cai sempre no dia seguinte, né? Eu queria saber por que tem essa diferença. O Rosh Chodesh, Isso, todo o início do mês, né? Toda a lua nova do mês, segundo o calendário judaico, sim. não cai exatamente de acordo com a lua nova astrológica. Tem sempre uma Sim. discrepância de horário. Sim. Né? Então, Essa pequena discrepância, ela vem, dependendo do ano, ela acaba acontecendo por causa da precessão dos equinócios. Porque, como o calendário é sol e lunar, ele não faz esse acerto, né, com a posição astrológica realmente, né? Mesmo o calendário gregoriano, você percebe que, por exemplo, quando você faz aniversário, às vezes o teu aniversário é um dia antes, um dia depois, porque o calendário comum, o calendário gregoriano, ele não acompanha a posição real, né? E tem toda uma precessão dos equinócios, uma mudança que está acontecendo, né, da direção do eixo da Terra, que interfere, né? Muda as estrelas um pouco de lugar e tal. Então, há uma certa discrepância, sim. agora entendi. Obrigada. Tem uma pergunta boa aqui também, Maurice. A Cláudia pergunta assim: como você acomoda os deuses, entre aspas, né, planetas, que são regentes de cada signo, dentro dessa tradição que, como você já colocou, só crê em um único Deus? Então, esse é a essência do que eu vou apresentar no curso. Quer dizer, em vez dos deuses, o que você tem são as histórias, né? As histórias do povo, né? De uma forma dessa relação com um único Deus, né? Então, você tem, por exemplo, um momento em que Moisés vai lá, conversa com Deus e recebe os mandamentos, né? Então, esse é um capítulo. Aí ele volta e dá toda aquela confusão, ele quebra as tábuas da lei, ele fica nervoso, irado, e aí ele tem um segundo movimento. Tudo isso tem a ver com signos de ar, porque você tem toda a relação da comunicação dele com o divino, dele com a comunidade. Depois ele tem que fazer um segundo movimento de comunicação, né, de ir lá buscar uma segunda via, né, das tábuas da lei. E depois você tem um terceiro momento em que não há uma interferência divina,
que é quando eles vão entrar na Terra Prometida. Então, há uma conferência, que é a época aquariana, quer dizer, é um momento de aquário, é a hora que ele junta todos os sábios, sacerdotes, e eles vão revisar a Torá. Eles vão readequar todas as regras, os mandamentos, enfim, eles vão preparar tudo para que possam entrar, depois de 40 anos de deserto, possam entrar na Terra Prometida. Aí não há uma interferência divina. Então, o tempo todo, no lugar dos deuses, você está vendo os humanos interagindo ou interagindo com Deus diretamente. Né? Quer dizer, ele é o elemento-chave ali, né? Como é o dilúvio, né? Onde ele fala para Noé construir o barco, botar todo mundo lá e tal. Tanto é, por exemplo, quando é o mês de Escorpião, né, que equivaleria a Escorpião, é a época do dilúvio. Então, não tem nenhuma festa, não tem nenhuma celebração dentro do judaísmo. É um período de silêncio, porque corresponde exatamente a esse momento do dilúvio. Então, as histórias são sempre histórias dessa comunidade, né, dos hebreus com esse Criador, com um Criador que foi escolhido, ou ele que escolheu, né? Dizem que é o povo que escolheu ele como um sendo Deus único. E outros dizem que ele que escolheu o povo como o povo eleito. Mas esse povo eleito eu acho que tem que interpretar melhor, porque dá margem a muita confusão. Entendi. Mas eu vou pegar esse gancho ainda, talvez complementando um pouco dessa pergunta da Cláudia, que talvez seja uma dúvida de várias pessoas, porque, né, a gente conhece muito da astrologia ocidental, muito pouco das outras raízes, né? Tem a astrologia chinesa, tem a taoísta, temos hindu, né, a védica, e a gente escuta falar, né, de astrologia cabalista, nem sei se esse seria o termo correto, mas enfim, pensando nessa relação da astrologia dentro da tradição hebraica, porque a gente conhece muito essa relação de planetas dentro da árvore da vida, mas aí você linka com signos também dentro da árvore da vida? Sim, você vai fazer esse link. Você vai fazer aí que entra o que seria a astrologia cabalística, né? Uhum. Que aí você vai fazer essa relação. E aí tem para os mesmos, aí, ou seja, acho que talvez aí caia a pergunta da Cláudia. Então, os planetas que a gente costuma usar na astrologia ocidental são associados como regentes desses mesmos signos e trabalha nessa mesma relação de signo e regente? Sim, porque aí você vai trabalhar a qualidade da Sefira, né? Aquela esfera, ela tem uma qualidade. Por exemplo, a Sefira que você faz a conexão com Júpiter, da misericórdia, né? Então, é a qualidade da misericórdia, a qualidade divina da misericórdia. Então, você vai começar a estabelecer outros por exemplo, de Saturno e da severidade, né? E de Júpiter da misericórdia. Então, você começa a trazer um outro significado desse planeta dentro daquela história, daquele contexto. É bem interessante, fica bem rico. Uhum. Eu queria aproveitar... Desculpa. Eu queria aproveitar, Morrito. Boa noite. Adorei a palestra. Queria aproveitar a pergunta da Dani. Eu também já fiz os meus caminhos pela Cabala e aprendi também a ver os planetas na árvore da vida. Então, você pretende também nesse curso, porque isso eu já fiz um curso até fora, e havia essa promessa, e eu pelo menos eu queria essa promessa, acabei fazendo um curso com Yair Alon há muitos anos, e a gente, enfim, aprendeu, mas eu queria ouvir outras pessoas também, a respeito, como a Dani diz, é difícil a gente encontrar pessoas nesse lugar que possam apresentar o mapa, não dentro da visão ocidental, tradicional, que a gente tem caldeia, mas dentro da árvore da vida, que eu aprendi, acho super interessante. Queria saber se você, no curso, vai fazer
né? Colocar o mapa de Vou, cada um de nós na árvore da vida. Você pretende posso, fazer essa? eu não tinha essa intenção, mas a gente pode criar isso. A gente pode Ah, abrir eu esse espaço. adoraria, por favor. Ah, é o Eu número gostaria 2, ó, já muito. estou querendo também, entendeu? Pode mudar e adaptar o curso, Morri. Eu estava assim, segurando para não falar isso, mas agora que a Dani fez a pergunta, eu falei, não vou resistir. Mas muito legal essa relação que você fez dessa sua pesquisa dos períodos bíblicos, enfim, das histórias e da relação com o Sagitário, que você fez comentou, do dilúvio com o Escorpião, enfim. Acho que isso é extremamente rico. Mas do ponto de vista pessoal, a gente sempre quer saber como seria olhar esse mapa e, enfim, com os conhecimentos que você tem, fazer essa correlação, né? Tá Acho que isso é... certo. Vamos chegar lá. Tá bom. Já está anotado, viu, Ricardo? Ok, obrigado, Dani. Então, eu já vou até aproveitar o gancho, então, né? Então, assim, antes da última pergunta aqui, se chegar, eu já vou aproveitar e dizer que quem tiver interesse, quem ficou curioso, quem se interessou por esse assunto, quiser seguir com a gente, né, Maurice? O curso, ele pretende trabalhar em 4 módulos, né? Então, o primeiro módulo a gente vai falar da árvore da vida, o segundo módulo, os 4 mundos, no terceiro, com profundidade, claro, hein, gente? Nada aqui na Casa do Sol é raso, hein? Vocês me conhecem, é com profundidade. O terceiro módulo é planetas e as suas qualidades sefiróticas. E o quarto módulo, zodíaco hebreu, e aí o Maurício já vai adaptar para juntar o nosso mapa dentro da árvore da vida. E o quinto, os arquétipos principais, né? Trabalhando essas 12 tribos e todas essas histórias correspondentes. Então, o curso vai acontecer em 5 módulos, aulas semanais. A aula vai ser toda segunda, das 4 às 6. As aulas acontecem sempre ao vivo, mas no ambiente do Zoom. Então, a gente grava as aulas, ou seja, mesmo que você não possa estar ou não consiga estar em todas as aulas, a gente dá acesso, login e senha, e cada aluno pode acessar essa gravação, né, no seu ritmo, no seu tempo, quando desejar. É claro que a gente sempre prefere o ao vivo, né, Maurício, para o pessoal poder interagir, fazer pergunta na hora, mas, né, fica aberto a disponibilidade de assistir, fazer o curso sem estar presente no horário. Então, se alguém ficou interessado, por favor, depois entre em contato com o nosso direct ou manda um WhatsApp. E eu vou, né, colocar aqui, então, a última pergunta, se alguém ainda tem alguma, né, antes que a gente se despeça do Maurício. Desculpa, Dani, só quanto tempo é o curso? Quantos meses? Tá. Cada módulo é 1 mês. Então, são 5 meses. 5 meses. Cada um desses temas vai ser dado em 4 aulas. Então, segundas-feiras, né? Segunda. Das 4 às 6. Tá. Uhum. Deixa eu ver se o Pedro achou. Acho que no Facebook ninguém perguntou nada, né? Pelo visto, só aquela lá. Não tem mais nenhuma. Pedro, chegou mais alguma pergunta aí pelo Face? Que eu não estou conseguindo enxergar o Face daqui. Não, nenhuma pergunta. Então, alguém aqui quer aproveitar a última? Se não, Maurício, tá, olha, te liberaram fácil hoje, hein? Tá bom. Então, assim, olha, super agradeço, tá, a tua presença, agradeço a presença de todos vocês que estiveram com a gente até agora. Estou esperando muita gente no nosso curso, espero que, né, apareçam interessados, qualquer coisa entre em contato. Maurício, a palavra é sua para você encerrar, tá? Gratidão. Também quero te agradecer, Dani, agradecer a todos vocês que ficaram até agora e que deram a sua atenção, é muito importante para a gente. E as perguntas também que foram excelentes, ajudam a gente a aperfeiçoar. Quer dizer, eu, né, que estou aqui na Berlinda, né, no foco, mas realmente as perguntas são importantes, porque isso me leva a pesquisar mais, a elaborar melhor o conhecimento e aprofundar. Eu acho que a ideia de trabalhar os mapas individuais é muito boa.
Então, eu fico muito agradecido a vocês, as perguntas que vocês fizeram, a Dani, que está abrindo maravilhosamente esse espaço, fazendo a produção, apresentando, criando as condições para a gente fazer esse trabalho muito bacana. Obrigado. A gente que agradece, né? Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigada por tudo, obrigada pela presença. Maurice, te vejo em breve. E aí, alguém aqui já disse, vários já estão agradecendo, mas vou aproveitar a fala, acho que de alguém aqui que deu um Mazel Tov aqui, como é que fala isso em hebraico? Mazel Tov, é isso? Mazel Tov, Mazel Tov. Mazel Tov.